Então, a nossa relação com o masculino interno vai refletir na nossa relação com o masculino lá fora. E aí vale também uma análise de como é que você está se relacionando com os homens, com o masculino fora, né? E aqui eu não falo só de relacionamento íntimo, eu tô falando de amigos, parceiros de negócio, alunos, parentes, né? Como tem sido esse diálogo, né? Como tem se desenvolvido? Você consegue conversar de igual para igual, respeitando, sendo feminina, mas também colocando os seus pontos de vista, colocando seus limites, suas condições, né? Existe um equilíbrio entre ser feminina, receptiva, né? E também saber colocar o seu ponto de vista. É diferente de ser permissiva, passiva e só receber calada de cabeça baixa. É totalmente diferente. Salve suas forças! Estamos aqui em mais um Papo sobre Nós. Eu sou Ciomara Dias, terapeuta consciencial aqui no Viva Cigana. E hoje eu resolvi falar sobre um tema que está sendo assim, um tema que está permeando a nossa jornada Enluaradas 2025, a Imperatriz. Para quem não sabe, eu faço parte de um grupo de mulheres que se reúne toda segunda-feira às 20 horas online e ainda estamos também com vagas para novas integrantes que estejam realmente dedicadas, que queiram se dedicar nessa jornada de autoconhecimento e ativação da Imperatriz, né? Então, a gente se reúne toda segunda-feira às 20 horas. Temos também alguns encontros extras e tal, mas aí a gente sempre entra em acordo no grupo. Esse tema que eu vou trazer hoje está sendo muito importante porque nós estamos nesse momento trabalhando o tema transversal de onde eu vim, o solo. Porque quando a gente pensa em uma jornada, a gente tem que saber de onde a gente veio, olhar para trás e reconhecer quem a gente é, porque a gente veio de um lugar, de uma trajetória, e olhar para onde a gente vai, como a gente vai, porque vai. Essa é a jornada que a gente vai trilhar em um ano, em 12 meses, com encontros toda semana. E a cada semana, uma de nós, eu, Rafaela Pimenta e Mafá Santos, trazemos temas, discussões, textos, exercícios, vivências, para pensarmos sobre tudo que nos compõe enquanto natureza feminina. Eu gosto muito de trabalhar, tenho gostado de estudar esse livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estes, que é uma psicanalista. E ela se baseia muito na obra de Jung, mas ela também traz o recorte do feminino, né? Que é o ponto de vista dela, do lugar dela. E também ela traz contos tradicionais de culturas indígenas, né? De culturas, entre aspas, tribais, antigas, né? Tanto das Américas quanto de outros lugares do mundo. Ela pesquisou muito sobre todas essas culturas orais, foi buscar na fonte, conversar com as mais velhas, para trazer esses contos como referência de aspectos da psique feminina. Você já deve ter ouvido falar do Barba Azul, do conto do Barba Azul, por exemplo, que é o capítulo 2 desse livro. E o Barba Azul é um aspecto da psique feminina, né? É o predador natural da alma selvagem. E quando ela fala de mulher selvagem, ela está falando da mulher enquanto a mulher que atingiu a individuação, que Jung chama de individuação, essa integração psíquica, quando você integra tudo o que te compõe e você se sente senhora de si. E o arquétipo da mulher selvagem me parece muito parecido com o arquétipo da imperatriz. Óbvio que tem suas diferenças, né, e suas nuances, mas são dois arquétipos de poder, porque a mulher selvagem ela está integrada. Ela é a mãe da vida, morte e vida. Né? Ela integrou o seu masculino e o seu feminino dentro de si. E aí, para falar de masculino, que é
o assunto que a gente está trabalhando nas últimas semanas, Rafaela trouxe a integração do masculino e feminino dentro do nosso corpo de mulher, né, de mulher cis ou de pessoa com útero e ovários. E na perspectiva de Rafa, a gente traz o masculino, entre mil aspas, né, essa energia de ir para fora, essa energia de penetrar, essa energia de levar para o mundo, ela colocou nos óvulos, né, do ovário. E isso, esse aspecto masculino, essa energia masculina da ação, que Rafa trouxe como referência a um livro também, esqueci agora a autora. E eu encontrei aqui também no Mulheres que Correm com os Lobos, algumas coisas que ela fala, né, sobre os óvulos e a característica masculina, né, desses óvulos. A semente é o que dá acesso à vida, né? E na aula de ontem, né, de segunda-feira, eu falei sobre o ânimos, e aqui já é uma carta do Oráculo da Mulher Selvagem, que é um oráculo que foi feito muito também baseado no livro da mulher, das Mulheres que Correm com os Lobos, né? Já é de uma outra autora esse oráculo, a Jennifer Perrone. Deixa eu trazer aqui para você o Oráculo da Mulher Selvagem, certo? E eu vou ler um trechinho Primeiro eu vou ler um trechinho que fala sobre isso, né? Sobre os óvulos, que é da Clarissa, de Mulheres que Correm com os Lobos, e depois eu falo sobre o ânimos, tá? Dispor da semente significa ter o acesso à vida. Conhecer os ciclos da semente significa dançar com a vida, dançar com a morte, dançar de volta à vida. A natureza da mulher selvagem nas mulheres é a da mãe da vida e mãe da morte, em sua forma mais antiga. Como gira nesses ciclos constantes, eu a chamo de mãe de vida, morte e vida. Portanto, quando algo está perdido, precisamos procurar a velha que sempre vive na pelve esquecida. Ela vive ali, meio dentro e meio fora do fogo criador. É um lugar perfeito para a mulher morar, bem ao lado dos ovos férteis, seus óvulos, suas sementes femininas. É só um trechinho, né, para vocês terem ideia de como é a linguagem da Clarissa. Tem muita coisa interessante, não dá para eu falar sobre tudo, mas aqui ela tá falando da ressurreição da mulher selvagem, né? E ela tá falando da La Loba, né? Que é a mulher que canta sobre os ossos, né? E é como se ela faz dos ossos se renascerem, né? Se recomporem. É uma lenda, né? Uma história antiga. E como Rafa falou em uma das aulas anteriores, nesse momento da nossa jornada da Imperatriz, nós mulheres temos dentro de nós o princípio masculino. Na psique feminina nós temos o ânimos e no nosso corpo nós temos os óvulos, que inclusive existem pesquisas, né, científicas que falam que não é o espermatozoide que invade o óvulo, é o óvulo que escolhe por ressonância, por campo magnético, qual o espermatozoide ele vai deixar penetrar sua membrana. Veja a sabedoria do princípio feminino que escolhe se abrir para o princípio masculino que está ali tentando entrar. Isso num óvulo, isso numa célula. E também isso conversa com o próprio conceito de IA, né? De IA enquanto mãe, enquanto uma dimensão sociopolítica espiritual, que eu trouxe também em uma das aulas que tivemos sobre mãe e o solo, né? O solo que acolhe essa semente. E aí eu trouxe o pai e a semente que me fez florescer. Esse foi o tema da minha aula e eu trouxe isso aqui, o ânimos. E por que eu achei interessante falar sobre isso no Fala Sobre Nós, né? No Papo Sobre Nós? Porque eu acho que é um conhecimento que precisa chegar para mais mulheres, né? E aqui eu falo mesmo com mulheres, com pessoas que se identificam como mulheres.
né? Não necessariamente pessoas com útero, mas mulheres. E aí podem ser mulheres cis e mulheres trans. E pessoas não binárias também. O ânimos é um componente, é um personagem da psique feminina. Você já deve ter ouvido falar que toda mulher tem um homem interior e todo homem tem uma mulher interior. Isso são figuras arquetípicas dentro da sua psique, certo? E o processo de individuação da mulher, para que ela chegue ao estado de mulher selvagem, e no caso da nossa jornada, para que ela chegue ao estágio de imperatriz, nós precisamos integrar esse aspecto aqui, esse macho interior. E a forma como esse homem interior se apresenta para nós determina em que estado nós estamos dentro dessa relação com o masculino, dentro e fora de nós. Então, o Barba Azul, por exemplo, é uma história que fala da mulher que está num estado de dormência, de donzela, de ingenuidade. E quando ela descobre a verdade sobre o Barba Azul, ela desperta, ela ganha malícia, há uma transição de fase e o ânimos dela se torna, né, atento aos perigos de fato da vida, né? Tudo isso é arquetípico, né? E a história do Barba Azul, o Barba Azul enquanto arquétipo é aquele predador natural que boicota a alma livre da mulher, a curiosidade, a vontade de crescer, de se expandir, de buscar conhecimento. E quando a mulher, na história de Barba Azul, pede ajuda aos irmãos e recebe a ajuda dos irmãos e é salva por esses irmãos também são um lado, né, da sua psique, que é o masculino protetor da sua alma selvagem, da sua natureza feminina selvagem. Então tudo está dentro de nós, o masculino doentio, predador, e o masculino heróico, como o ânimos, o masculino protetor, o masculino que nos dá possibilidade de nos manifestarmos na vida. E aí eu vou falar sobre o que está aqui no oráculo da mulher selvagem. Ela cita a Clarissa Estes. O ânimos pode ser compreendido melhor como uma força que ajuda as mulheres a agir em sua própria defesa no mundo objetivo. Então, primeiro ponto, o ânimos é aquela voz na sua mente que diz assim, não, peraí, eu preciso me posicionar nisso aqui. Eu preciso dizer o que é que eu quero, o que é que eu não quero. Né? Quais são os termos? Quais são os meus termos? Quais são as minhas condições? Né? É aquela voz que diz assim, fale, se posicione, tenha coragem. Esse é o ânimos que tá legal. O ânimos que te coloca medo, o Barba Azul, por exemplo, te deixa acuada, te deixa calada, aceitando as imposições que chegam de fora. E aí você vai cair Você vai atrair pessoas que estão refletindo o Barba Azul interno, né? Então o Barba Azul dentro de você diz assim, não fale, tenha medo, aceite os termos que essa pessoa está dando. Aí você vai atrair em suas relações, tanto íntimas, quanto de trabalho, quanto da vida mesmo, pessoas que vão, digamos que, subjugar você, né? E a mulher, quando está em busca da individuação, nesse processo, nessa jornada de tornar-se imperatriz, ela precisa passar, né, por essa fase da donzela, desse despertar, para chegar à mulher selvagem e poder se colocar. E isso não significa que ela vai se colocar de modo violento, mas é se colocar de modo assertivo. Existe uma mudança de postura. E isso ela consegue como? Integrando, se reconciliando com seu ânimos, né? Com essa voz masculina interior. Segundo Clarissa Estes, uma mulher com um ânimos pobremente desenvolvido tem muitas ideias e pensamentos, mas é incapaz de manifestá-los no mundo lá fora. Nós mulheres somos criativas por natureza. Nós temos dentro de nós, no nosso corpo, na nossa psique, toda a nossa alma, a força da criação, a energia criadora. Mas precisamos também desse ânimos aqui, ó, fortalecido, né? Bem resolvido, e que diga assim, vá, mostre para o mundo, você está pronta. Se esse ânimos aqui
te boicota, te sabota, te diz não vá, você não vai. E ele tá dentro de você. E isso aí é um contexto bem complexo, porque essa formação desse masculino interior não depende só de você. Depende de todo uma convivência e uma construção do que é o masculino na sua vida. A sua relação com o masculino, como se desenvolveu a relação com seu pai, se houve relação, se não houve, se você conheceu, se não conheceu, ausências e presenças, como se fez essa figura masculina na sua vida, pai, irmão, amigo, tio, primos, como você se relacionou com o masculino ao longo da sua vida. Isso forma o seu complexo desse masculino interior. Da mesma maneira que se forma o complexo materno, com a mãe que a gente teve na infância, né? Com as representações do que é mãe na infância, a gente formou um complexo materno e que a gente tem que lidar com esse complexo materno a vida inteira. A gente tem que conversar com a nossa mãe interior e também aprender a ensinar a ela também. Quando você se torna mulher adulta, você precisa dialogar com a sua mãe interior. Já não é mais a mãe biológica, sabe? Mas a mãe interior, internalizada. Então, estamos falando aqui em termos psíquicos. Eu não sou psicanalista, mas eu gosto de estudar e de devanear. Então, aqui a gente está trazendo provocações, certo? Para você pensar, para pensarmos juntas. Então, que você reverberar aí aquilo que você entendeu, coloca aqui pra gente conversar, né? Comenta, compartilha, curte, enfim. Interage comigo para que a gente possa construir juntas essas reflexões. E aqui também tem uma coisa interessante, né? Ela fala que o encontro com o masculino é parte fundamental da mulher que almeja conhecer e se apropriar dos poderes da mulher selvagem, que tem no ânimos não apenas um amante, sendo este, portanto, um casamento alquímico, como também um parceiro na jornada pela descoberta de si. Então, esse homem interior, ele não é só um amante, não é aquele que vai te chamar de linda, maravilhosa e te amar e trazer para você a autoestima, né? Porque quando você se olha no espelho e se namora, tá? É o seu ânimo, é o seu homem interior que tá te namorando. E aí a probabilidade de você atrair na vida real um parceiro ou uma parceira mesmo que também reflita isso que está se passando dentro de você é muito grande. A gente geralmente atrai as pessoas que estão ressonantes, né, com a nossa vibração. Então, se você tá com uma relação legal com o seu ânimos, a tendência é que essa relação boa e integrada reverbere no mundo externo, tá? Estamos em uma realidade dual e dentro das leis herméticas é assim que acontece, né? A correspondência, o que está dentro é igual ao que está fora. Então a gente externaliza o nosso estado vibracional. Então a nossa relação com o masculino interno vai refletir na nossa relação com o masculino lá fora. E aí vale também uma análise de como é que você está se relacionando com os homens, com o masculino fora, né? E aqui eu não falo só de relacionamento íntimo, eu tô falando de amigos, parceiros de negócio, alunos, parentes, né? Como tem sido esse diálogo, né? Como tem se desenvolvido? Você consegue conversar de igual para igual, respeitando, sendo feminina, mas também colocando os seus pontos de vista, colocando os seus limites, suas condições, né? Existe um equilíbrio entre ser feminina, receptiva, né? E também saber colocar o seu ponto de vista. É diferente de ser permissiva, passiva e só receber calada de cabeça baixa. É totalmente diferente. Receber do masculino e devolver aquilo que você acha que deve devolver é a relação de equilíbrio. Não significa que você tem que aceitar calada as ordens ou os desmandos que vêm do masculino. É totalmente diferente, né? Inclusive, a integração com o seu ânimos impede que você seja submissa, seja passiva.
Submissão, gente, passividade são jogos de poder e que cabem em dinâmicas íntimas como os jogos de fetiche e jogos eróticos, tá? Mas a submissão, enquanto postura na vida, é muito perigosa para a mulher, porque a submissão ao masculino de fora sinaliza uma submissão e um atrofiamento da sua alma selvagem. E a sua alma selvagem é, de fato, aquilo que vai te permitir manifestar aquilo que você deseja, aquilo que vem de mais genuíno de você, que vem das suas entranhas. Lembra que eu falei do ovário, né? Daquilo que você cria dentro do seu corpo, da sua pelve? Quando você está subjugada, você paralisa esse processo de criação, né? De criação a partir de você. Porque você está à mercê de ser fecundada pelo outro. E a mulher, lógico que em termos biológicos, para você fazer uma criança, você precisa ser fecundada. Mas em termos de criação na vida, criar projetos, criar coisas, fazer as coisas, manifestar as coisas, você não precisa de um homem, né? Você precisa do seu ânimos fortalecido, alinhado com a sua alma, com a sua natureza feminina selvagem. O ânimos é como se fosse um mensageiro entre o mundo inconsciente e consciente da mulher. Ele permite que você, em estado de presença, acesse o seu inconsciente e traga para a sua consciência os materiais necessários para você realizar coisas incríveis. Então, pense nisso. Pense em como está a sua relação com o seu masculino interior. Pense, medite. Você vai ter que tirar um tempo sozinha, olhando-se no espelho, perguntando a você mesma como é que você está se relacionando, né? Olhando para o seu corpo e vendo quais pensamentos chegam. Chega julgamento, né? O que chega? Quais sensações de estar sozinha com você mesma, né? Porque quando você está sozinha com você mesma, você não está sozinha. Você tem o ânimos dentro de você, seu amante, seu parceiro alquímico, aquele que vai te permitir elevar ao estado de imperatriz, de mulher selvagem, de mulher que manifesta, que cria e que assume o poder de ser quem é. Certo? Eu acho que era isso que tinha que ser dito no Papo Sobre Nós. Esse é um papo muito direcionado para mulheres mesmo. E se você se interessou pela jornada da Imperatriz, fala comigo no direct ou no WhatsApp. Eu vou te explicar exatamente como é essa jornada, né, e o que tem que ser feito. E de repente você vai entrar no próximo encontro, fazer parte do próximo encontro, certo? É isso.